Imagina que você passou meses jogando uma aventura, ajudando seus companheiros, seguindo o roteiro, para finalmente chegar ao momento onde a história do seu personagem encontrou o ponto principal dela. Imagina que quando você finalmente está nesse momento, resolvendo a característica principal que define o ponto do seu personagem, tudo que você construiu da história dele, e alguém começa a tentar roubar a cena para si. Se você é novo no universo do RPG, talvez você nunca tenha passado por isso, mas se você é veterano, eu tenho quase certeza de que todos nós já lidamos com alguém que tem aquela famosa síndrome do protagonismo. E eu acho que essa é uma das coisas mais broxantes de jogar RPG, porque às vezes aquela pessoa que já teve o espaço dela várias vezes, você cedeu esse espaço, você permitiu que aquilo acontecesse junto com todo o grupo, todo mundo respeitou o espaço dessa pessoa para quando você tem o seu espaço, ou outras pessoas que estavam caladas até agora têm o espaço delas, aquela pessoa tem que fazer o comentário, tem que estar presente, tem que estar lá. Muitas vezes. E eu tô falando isso com todo carinho do mundo, porque na verdade é o tempo todo, né? A gente sabe que é o tempo todo. Aquele tipo de pessoa em que as cenas têm que ser sobre ela tem que demonstrar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, e, gente, vamos ser sinceros, ninguém perguntou. Bom, é uma situação chata, é uma situação difícil. Geralmente essa pessoa não faz por mal. Às vezes faz, veja bem, já cruzei com muitos jogadores nos meus anos e anos de mestragem de RPG, sei que tem gente que só é escrota. Mas muitas vezes as pessoas não fazem por mal, elas são tão empolgadas em participar da história que acabam não percebendo isso, né? Então eu vim trazer uma das dicas que eu também trago para os meus jogadores quando isso acontece nas minhas mesas. Eu sinto que eu preciso chamar um pouquinho de atenção quando se trata dessa síndrome de protagonismo e está atrapalhando ativamente o desenvolvimento de outros personagens da história que não são dessa pessoa. Geralmente um bom exercício para começar com esse tipo de pessoa, se você só quer dar um toque amigável, é explicar para ela a regra da rotatividade de discurso. Lembrando que aqui, como um bom criador de conteúdo, todos esses nomes são inventados por mim. Fazer o quê? Meu canal, minhas regras. Brincadeiras à parte, rotatividade de discurso é uma das regrinhas que eu explico para os meus jogadores para que eles entendam um pouquinho mais o que é deixar a rotatividade das outras pessoas falarem. A regra é muito simples. Depois que você falou a sua ação, pergunte para a próxima pessoa que ainda não falou. Isso também ajuda os jogadores que são um pouco mais tímidos receberem uma abertura que talvez eles não tenham construído lá. Por favor, evitem os comentários. Felipe, mas ninguém joga igual sempre. Sim, eu sei. De novo, muitas mesas que eu já mestrei. O ponto não é você forçar um jogador que é mais quieto a obrigatoriamente falar. O ponto é você... Eu gosto de deixar esses takes que eu acabo errando. Às vezes eu fico apagando 40 takes e assim, fico regravando. Tipo esse daqui. Eu super regravaria ele pra não ficar assim... Mas vou deixar. Assim vocês sentem que eu realmente não estava tão bem preparado para gravar o vídeo 100%. Mas sim, não estamos falando para você que gosta de jogar mais quieto, que você é obrigado a falar sempre. Não, estamos falando que dentro desse contexto de um personagem ou de um jogador que tem uma síndrome maior de protagonismo, seria legal se ele desse o espaço para quem quiser falar, falasse também. Além disso, um dos trabalhos que eu tento fazer muito com jogadores que têm um pouquinho dessa síndrome de protagonismo é, junto desse exercício, trabalhar a escutativa, se interessar pelas histórias dos outros, se interessar pela opinião deles, construir sobre elas. Muitas vezes, de novo, eu realmente acho que o jogador não está fazendo isso por maldade. E vamos lembrar que tem gente que é escrota e ponto. Mas como a pessoa não faz por maldade, geralmente, talvez ela só não tenha tido ainda o contato necessário ou as ferramentas necessárias para conseguir fazer aquilo de uma forma melhor, e é nisso que eu quero acreditar na maior parte do tempo. Por isso, exercícios desse tipo ajudam a pessoa a ter um pouco mais de consciência durante a mesa de RPG. E, gente, claro que a gente se reúne para jogar RPG com várias pessoas, com vários amigos, porque a gente quer se divertir. E talvez esse tipo de atitude não afete como você e seus amigos jogam um jogo de verdade. Aí eu vou te contar um segredo, esse vídeo não é pra você. Eu faço esses comentários porque tem gente que vai falar assim pra mim nos comentários, com certeza. Ai, mas o meu grupo tem isso, mas a gente não se incomoda. Gente, o vídeo não é pra você. O vídeo é pra mestres e jogadores que se incomodam que tem alguém assim nas mesas e acabam não sabendo o que fazer. É isso. Eu talvez só queira acreditar e não acredito tanto assim, mas eu quero acreditar que meu público tem a autocrítica de entender que se um conteúdo não reverberou com você, não bateu em você, não fez sentido pra você, talvez não seja pra você esse conteúdo. Mas se isso acontece nas suas mesas e você realmente sente que está com um problema em relação a isso, seja porque você vê essa atitude nos outros, seja porque você às vezes sente que você faz isso, ou seja porque você é o mestre e está percebendo isso no geral, talvez valha esse tipo de exercício.
Eu realmente acredito que muitas vezes as pessoas só não têm as ferramentas para lidar com essas coisas. E querendo ou não, se você tem essas ferramentas e você percebe que a pessoa só tá sendo babaca, tira ela da mesa. Ninguém merece estar conseguindo finalmente falar com a mãe perdida de 30 anos atrás, tá encontrando o filho que faz parte da sua busca de background pra alguém cortar a cena e falar: ai mestre, eu quero chutar criança, como se alguém se importasse com criança. Eu faço essas piadas e eu também quero o mesmo senso crítico de vocês saberem que são piadas, tá? Vamos rir junto, kkk, beleza, não é pra chutar criança. Tô falando sério, se meu canal virar um momento onde eu preciso ativamente lembrar as pessoas que não é pra levar as minhas piadas a sério às vezes, vai ser uma relação difícil que a gente tá criando. Mas acho que isso resume muito bem o que eu queria passar aqui. Eu acho que a síndrome de protagonismo pode existir, eu acho que existem jogadores que vão fazer aquilo ser sobre eles, e muitas vezes pode ser que isso atrapalhe a sua dinâmica de grupo. Se isso está atrapalhando, tenta fazer esse exercício e me conta nos comentários como que foi. No começo vai ser difícil, no começo vai ser um problema, não vai ser legal, a pessoa vai sentir aquela sendo observado, né, sendo julgado. Mas por eu conseguir fazer isso em diversas mesas que eu trabalho com hoje em dia, eu acho que isso pode acabar ajudando aquelas que querem realmente ter um grupo divertido e saudável a trabalhar uma parte de ferramenta e comunicação que talvez essa pessoa, de novo, não tenha tido consciência. É isso, pessoal. Uma ótima aventura para você.